Graça e paz, queridos e amados do meu coração. Estamos aqui para mais um estudo, o estudo 5, com o tema Fé, Arrependimento e Confissão. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje, antes de começarmos, vamos fazer nossa oração, como de costume, para a gente poder iniciar o estudo da Palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana que passamos. E agora estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui conosco para nos dar a compreensão correta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Um tema muito lindo e muito importante, porque muitas pessoas, muitos problemas espirituais, problemas mentais, entre outros, eles advêm de muitas vezes a gente levar esse complexo de culpa, no nosso coração, e isso acaba adoecendo. Mas antes de adentrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma introdução um pouco diferente. Hoje vou falar através de palavras. A introdução não vai ser uma frase, como é de costume, mas vou falar assim através de palavras. Por exemplo, palavras até que nós escutamos muitas vezes e não sabemos o seu significado. Então, é a palavra graça de Deus que tem a ver com o tema do nosso estudo. Então, a palavra graça de Deus significa a base da nossa salvação. Então, a base da nossa salvação é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, qual é a base da salvação do cristão? A graça é de Deus. Fé ou confiança em Deus, Então, a confiança em Deus e a fé é a mesma coisa. Ele é o meio de tomar posse dessa salvação. Então, quando você tem fé ou essa confiança em Deus, é a fé que é o meio para você tomar posse da salvação. E arrependimento, que é igual a tristeza por haver cometido um erro que nós cometemos, falamos de pecado porque é contra Deus, Então é um pecado. Agora, se for contra o humano, contra o nosso próximo, então é um erro, mas contra Deus, a gente usa essa palavra pecado, pecamos contra Deus, um comportamento que nós fizemos, que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos. Então, esse contra Deus é um pecado. Então, essa tristeza por haver cometido esse pecado contra Deus e decisão de abandoná-lo. Então, o arrependimento é isso. É você sentir-se triste por haver cometido se comportado dessa forma que não agrada a Deus, o pecado, e tomar uma decisão de abandoná-lo. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vem com uma mudança de comportamento. Então, se alguém faz alguma coisa com você e fala, me desculpa, e depois faz de novo, aí me desculpa, faz de novo, me desculpa, não é o verdadeiro arrependimento. Ele realmente não está arrependido, porque não houve uma mudança de comportamento. Então, o verdadeiro arrependimento, ele é uma mudança de comportamento. A mesma coisa para com Deus. Quando a gente percebe, a gente fica triste por ter se comportado de uma forma que não agrada a Deus, então a gente pega e toma a decisão de abandonar aquele tipo de comportamento. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. E confissão é o reconhecimento de culpa, diante de Deus e um pedido de perdão. Então, quando a gente machuca, ofende a Deus através do nosso comportamento errado, nós pedimos perdão a Deus. E ao próximo, nós não pedimos perdão, pedimos desculpa. Então, confissão é isso, é você reconhecer seu erro, sua culpa diante de Deus e pedir a Ele o perdão daquele seu comportamento errôneo, do pecado. Então, isso é uma confissão, quando você reconhece a culpa e diante de Deus você pede perdão. E obediência é o resultado da salvação. Então, quando você passa a reconhecer o erro, pedir perdão, se arrepender, mudar o comportamento, você agora passa a obedecer a Deus. E isso é o resultado da salvação, porque você percebeu que você agora está salvo em Cristo Jesus, então você não vai continuar fazendo determinados comportamentos que desagradam a Deus. Então, você vai passar a obedecê-lo. Então, é o resultado dessa salvação. Hoje a nossa introdução foi diferente, E a gente ainda vai falar aqui um pouquinho sobre essa questão da culpa, esse pecado que a gente comete assim diante de Deus, a gente fica com essa culpa e muitos males emocionais, espirituais e até físicos, como eu falei no começo, eles têm origem no sentimento de culpa. Então, o pecado, ele tem uma ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Então, hoje nós vamos
tratar disso, né? De como que a gente se livra dessa culpa para não ter mais esse peso na consciência, né? E, assim, ter problemas mentais, espirituais, físicos. Então, como podemos fazer para nos livrar dessa terrível consequência da culpa? Então, vamos para a primeira pergunta do nosso estudo. O que é fé e qual é a importância da fé na vida do cristão? Vamos ler 4 versos, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6, depois Romanos, capítulo 5, versículo 1 e Tiago, capítulo 2, versículo 26, para responder a primeira pergunta, o que é fé e qual a importância da fé na vida do cristão. Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então, o que é a fé? A primeira pergunta. É a certeza de coisas que se espera. É convicção, certeza de fatos que não se vê. Então, por exemplo, trazendo para o lado, vou trazer 2 exemplos, para o lado cristão e depois para o lado secular, normal. Por exemplo, Jesus, a volta de Jesus. É algo que a gente ainda não viu, a gente está esperando, né? Mas a gente não viu ainda, não aconteceu. Mas nós temos a certeza, o cristão, ele tem a certeza que Jesus vai voltar. É a convicção de fatos que não se vê. Jesus não veio, mas a gente tem a convicção de que ele vai voltar. Então, isso é fé. Agora, para o lado secular. Quando, por exemplo, você não tem uma casa, ou um carro, ou um trabalho, ou um esposo, uma esposa, ou filhos, ou qualquer coisa assim que você queira ter que você ainda não tem, mas você acredita, você fala assim, olha, eu creio que eu vou ter, eu quero ter, aí você luta às vezes, né, para conseguir as coisas, de repente você consegue aquilo, aí você diz assim, olha, eu não tinha, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir, então isso é fé, né, é a certeza de coisas que não, que se espera, né? E convicção do fato das coisas que você não vê. Então, isso é fé. E agora, o segundo verso de Hebreus 11, 6, respondendo ainda a primeira pergunta, o que é fé e qual a importância dela para a vida do cristão, diz assim, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé, essa certeza das coisas que você não vê, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, galardoador quer dizer que ele uma pessoa, Deus te abençoa, né? Deus te retribui. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só podemos agradar a Deus se tivermos fé. Crer nas coisas que a gente não vê, que muitas vezes o reino de Deus às vezes é pela fé, você não tá vendo, mas você crê. Então essa fé que você tem, que você crê nas coisas que você não tá vendo, é que agrada a Deus, porque Deus fala, olha, ela não tá vendo, mas ela crê, isso agrada a Deus. Agora quando você não tô vendo, tipo Tomé, né, não tô vendo, então não vou crer. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro ponto, para agradar a Deus tem que ter a fé, tem que crer nas coisas que você não vê. E também é necessário, né, para aqueles que se aproximam de Deus, crer que ele é galardoador, que ele vai recompensar essa fé que você tá vendo, que você não tá vendo, mas que você tá acreditando. Você tem que também saber, quando você se aproxima dele, que ele vai recompensar, né, torna galardoador, que vai recompensar essa fé que você tá desenvolvendo nele sem ver nada. Então, isso é fé. E também Romanos 5:1 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a importância dela é porque quando a gente tem fé, nós somos justificados, né, por essa fé. O que é justificado? A graça de Cristo, o amor de Cristo, a morte de Cristo nos trouxe justificação, ele trocou, ele era perfeito e nós não, então ele trocou, através da morte dele, ele concede para nós essa justificação, a sermos justos diante de Deus, através dessa mediação, como diz aqui o finalzinho do verso, do nosso Senhor Jesus. Então, justificados, por conta desse ato de Cristo que ele deu para nós, aparecemos diante de Deus como pessoas justas, né, pela justiça de Cristo, mediante a fé. Então, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Então, a fé te traz paz com Deus, né? Por meio do nosso Senhor Jesus, e ainda somos justificados pela fé.
E também Tiago 2,26, para fechar os 4 versos respondendo essa primeira pergunta, o que é fé e qual a importância dela. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Então é importante ressaltar que essa fé, ela também deve vir acompanhada de obras, né? Então o que seriam essas obras? Por exemplo, a Bíblia diz: ame a Deus, né? E ame ao próximo, como a ti mesmo. Então, se eu vejo que meu irmão ou meu próximo, seja ele conhecido ou desconhecido, ele está próximo de mim, é meu próximo. Se ele precisa de algo e eu posso ajudá-lo, então eu estou fazendo uma obra da caridade, né? Não que aquilo vai salvar a gente, certo? A salvação é gratuita pelo sacrifício de Cristo apenas e unicamente. Não é o que a gente faz para acrescentar, não. Mas quando você também recebe essa graça de Deus, então você tem essa fé em Deus, você não pode só apenas, por exemplo, dizer, eu tenho fé e não preciso fazer mais nada, já tô salvo já, porque não é que a sua obra vai salvar você, mas você passa a ter uma mudança de comportamento porque você se arrependeu. Tá vendo como tá tudo interligado? Então, sem fé, a fé sem a obra é morta. Não adianta você só ter fé, porque essa obra não é questão de salvação, que vai acrescentar na salvação, mas é uma questão de mudança de comportamento, porque você entendeu que você está salvo em Cristo. Então, agora você tem que mudar o comportamento. Então, é fazer o bem, é ajudar sempre que possível, cuidar de si, né? Mudar a alimentação, questão do sono, né? Todo o comportamento que precisa ser modificado é um tipo de obra que advém da fé. Então, não é só fé e obra, porque a fé sem obra é morta. Então, elas estão ali lado a lado. Então, o que é a fé e qual a importância na vida do cristão? A fé é a certeza. Ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obra é morta. E agora vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é o objetivo da fé? Então, 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. E o que é vencer o mundo? É simples, você olha para as pessoas e vê o comportamento que elas estão tendo. Qual é o comportamento que todas elas estão fazendo igual? Aquilo ali é o mundo. Por exemplo, todo mundo acha que para ter diversão, quando vai para festa, para noite, para encontrar amigos ou, sei lá, num casamento, num aniversário, né? Enfim, final de semana, ou numa praia, todo mundo bebe. Eu não tenho nada contra a bebida, viu? Quer dizer, tenho, né? Porque a bebida, ela traz muitos males, né? Para a saúde da pessoa, para a saúde financeira, para a família, né? Muitas pessoas prejudicam sua família, destroem sua família, porque às vezes entra nisso, aí vai... Mas assim, não tô sendo contra as pessoas que bebem, sabe? Não quero julgar cada um que tem a sua vida e faz o que quiser. Mas, voltando para o verso aqui, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, o que é vencer o mundo? É isso. Se o mundo está indo nessa direção, então você vai na outra direção. Então, se todo mundo sai para beber, como eu estava dando exemplo, sai para fumar, sai para se drogar, sai para, sei lá, fazer as coisas que todo mundo faz, né? Para se divertirem. Então, você vai sempre na direção oposta. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que também, para a gente ter fé, a gente vai ver mais na frente, é importante uma coisa, pra gente, como é que faz para desenvolver essa fé para justamente conseguir contra, né, a maré do mundo. Então, lá na frente a gente vai responder isso, mas respondendo aqui a essa pergunta, qual é o objetivo da fé? Ela vence o mundo, né? A nossa fé é o que faz a gente ter força para vencer a maré do mundo. 1 Pedro 9 diz assim também, respondendo ainda a segunda pergunta: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a fé, segundo o livro de Pedro, diz que o final dela, o objetivo, né? Pergunta 12, qual é o objetivo? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a fé, ela vai salvar a sua alma. No final, você vai ganhar a vida eterna através dessa fé que você teve. Então, a fé
ela vence o mundo, o objetivo, né? A segunda pergunta, qual é o objetivo da fé? Ela vence o mundo, a gente consegue vencer as influências, né, do mundo. E também o fim da nossa fé é a salvação. Que lindo, né? Então tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como desenvolver a fé? Que foi o que eu falei logo mais, né? O que a gente deve fazer para desenvolver essa fé? Então, temos aqui temos um verso só, que é Romanos 10, 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha que lindo esse verso. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, como é que você vai desenvolver essa fé? A terceira pergunta. Você tem várias formas, mas aqui está dizendo que é pela pregação, é a pregação da palavra de Deus. Então, você pode ler a Bíblia. Por exemplo, eu recomendo, né, aproveitando a oportunidade, que você pode, para desenvolver sua fé, você pode começar aqui por Mateus. Lê Mateus, aí depois os 4 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa lendo esses 4. Depois, você pode continuar, mas depois, se você quiser, você pode vir também aqui para Gênesis, a origem de tudo, como tudo começou, né? E aí você pode vir aqui e continuar. Ah, mas é um livro muito grosso, eu não vou conseguir. Consegue. Esqueça a grossura do livro, porque você tem que ver a qualidade do material, do que você vai consumir ali, né? Você não tem que pensar na grossura, você tem que pensar que você agora tem que desenvolver a sua fé. E aqui está dizendo que a fé vem pela palavra de Cristo. Então, você pode começar a ler, né? E depois você pode assistir também pregação no YouTube. E muito cuidado, porque nós sabemos que existem muitas religiões, nada contra as religiões, mas a Bíblia mesmo diz que existem muitos falsos profetas que às vezes fazem umas pregações meio tendenciosas, voltada apenas para seus objetivos pessoais, e manipula, né, a palavra de Deus. Então, procure, assim, pessoas honestas, né, que realmente amam a Deus, cristãos verdadeiros. E você pode também assistir essa pregação deles para desenvolver a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É basicamente isso aqui que está falando. Então, quanto mais você escuta a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, ouvindo uma música da igreja, né? Então, sempre está em contato com as coisas da Bíblia, a palavra de Cristo. Então, assim é que a sua fé vai desenvolvendo. Pensa assim, por exemplo, como se fossem 2 leões. Um espiritual e o outro carnal. Aí, se você só consome coisas do mundo, por exemplo, sei lá, fica no TikTok, vendo lá um monte de vídeo, depois vai pro YouTube, vê um monte de vídeo, nada espiritual, assim. Então, esse leão, ele vai ficar forte, esse leão carnal, ele vai ficar forte, porque você está consumindo, a janela do olho da alma é o que é o olho, né? O ouvido é o que a gente ouve, é o que a gente vê. Então, essas janelas da alma, o que é que você está levando para sua alma, né? Coisas seculares, né? Então, você vai alimentar o que? O leão secular vai ficar mais forte. Agora, imagine que você começa a ouvir músicas de Deus, você começa a estudar a Bíblia, né? Você começa a ver pregações. E aí, o que acontece? Esse leão espiritual, ele também vai ficando forte para lutar contra o outro. Então, você vai enfraquecer um e fortalecer o outro. Agora, se você não faz isso, entendeu? Então, o seu comportamento diário é que vai definir qual é o leão, a sua natureza espiritual, que vai ficar mais forte dentro de você. Então, para que você desenvolva essa fé, você tem que começar a entrar em contato com as coisas de Deus. Ler a Bíblia, ouvir música, sempre tá buscando ouvir coisas de Deus, que aí você vai aprendendo, vai conhecendo e a fé vai aumentando. É assim que a Bíblia diz que a nossa fé se desenvolve. Agora, se você não tem contato com nada de Deus, aí vai ficar quase impossível, né? Então, a fé, ela vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Então, quanto mais você entra em contato com as coisas de Deus, mais sua fé cresce. Então, a quarta pergunta agora. O que Jesus veio fazer neste mundo? Lucas, capítulo 5, verso 32, diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Justos? Então quer dizer que tem pessoas que são justas? Não, todo mundo é pecador. Mas tem, digamos, algumas pessoas que dão menos trabalho aos seus anjos, né? Vamos dizer assim. Todos pecam. Todo mundo, todo ser humano, eu, você, todo mundo sempre está errando, sempre está pecando, sempre está se comportando de uma forma que não é adequada para o próximo, para com Deus. Isso é normal.
porque nós somos seres humanos, não tem ninguém perfeito aqui. Ninguém. Então é muito normal que a gente erre, mas a gente não deve permanecer no erro, né? A gente deve reconhecer o nosso erro, pedir desculpa e avançar, e seguir. Não pode se acabar por causa disso. Não, avança. Então, Jesus diz assim, o que Jesus veio fazer aqui? Não vim chamar justo, ou seja, como eu falei, todo mundo é pecador. Mas tem uns que dão menos trabalho ao anjo, que já, né, se comporta direitinho, já evita fazer as coisas, tá na casa de Deus, tá orando, então dão menos trabalho ao mundo, ao anjo. E ele veio chamar o que? Os pecadores, aqueles que ainda estão fazendo coisas que desagradam, né? Coisas do mundo, coisas seculares que a maioria das pessoas estão fazendo. Brigar, xingar, se drogar, prostituir, fazer essas coisas que o mundo faz, né? Então, ele não veio chamar aqueles que já está se esforçando para andar no caminho da luz, né? Mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, nós todos os dias que pecamos, né, devemos nos arrepender. E Jesus veio para chamar esses, né, que ainda estão fazendo erro e que precisa mudar. E também, vamos agora para a nossa quinta pergunta. O que nos leva ao arrependimento? O que é que leva a gente a se arrepender? Romanos 2:4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, a quinta pergunta, o que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, é esse amor de Cristo, né? O amor de Cristo, ele nos constrange, né? Então, por exemplo, tem pessoas que tem alguns versos na Bíblia que eles são um pouco difíceis, às vezes, de entender, né? Por exemplo, aquela parte que Jesus falou para o povo de Israel ir na terra de Canaã e eliminar, né? Tem uma explicação teológica, tá? Tem um porquê de que Deus pediu para fazer aquilo. Eu tô até preparando um vídeo em relação a isso, para explicar esse ponto que tem muitas pessoas que não entendem como que esse Deus de amor fez isso. Só que existe uma explicação, tá? Mas o que eu quero dizer? A bondade de Deus, independente das coisas que muitas vezes a gente lê na Bíblia e não entende, e fala assim, mas como é que pode Deus fazer isso? Tem sempre tudo ali, tem uma explicação. Mas a maior prova de amor que Deus podia dar pra gente, ele deu, que é a bondade dele que tá falando, né? Que é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Então, a maior bondade de Deus para conosco, ele fez quando ele deu o filho dele, Jesus, para morrer em nosso lugar. Então, ali, Deus provou que ele nos ama assim com amor incondicional e que qualquer outra coisa que tem explicação, mas que a gente no momento não está entendendo, tudo isso é pequeno, porque nunca a gente pode dizer assim, Deus não me ama, porque a maior prova de amor que ele podia dar, ele já deu, e a gente nunca pode esquecer disso, de que Deus deu Jesus, e Jesus não passou uma morte assim como... por exemplo, uma pessoa tá dormindo e aí de repente morreu dormindo, não sentiu dor, né? Claro que não é legal, né? A morte, não é bom, não tô falando disso. Mas eu tô falando, uma pessoa morreu e não sentiu dor. Mas Jesus não, Jesus ele foi humilhado, cuspido na cara, levado tapa na cara, colocado coroa de espinho, né? Machucou, levou uma surra, onde muitas vezes como se fosse um gancho assim, que entrava na carne, arrancava a carne, pedaços da carne, e o seu corpo todo dolorido, dilacerado, ele teve que caminhar com aquela cruz, aquele outro homem, né, esqueci o nome dele, ele teve que ajudar a Jesus ainda a carregar a cruz, né, então Jesus passou por uma morte dolorosa demais, que nenhum ser humano passou por aquela morte. Então, ali foi a maior prova de amor de que Deus te ama. E você não pode esquecer disso por nada. E nem nunca pensar que Deus não te ama. Porque você tem que lembrar sempre disso. Que é isso aqui, olha. Que tá falando que nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus. Então, esse ato de Deus entregar a Jesus, o maior ato de bondade. Então, ele deve o quê? Nos levar a gente nos arrepender de coisas erradas que a gente está fazendo que não agrada a Deus. E nós podemos voltar para o caminho de Deus, o caminho da luz, né? Porque é essa bondade dele que nos conduz a esse arrependimento. Então, se a gente for parar para refletir nisso, realmente, né? A gente fala, poxa, como é que ele me ama tanto que morreu por mim, né?
Então, o começo também é bem legal. Fala assim, eu desprezas a riqueza da sua bondade, né? Olha, ele é rico em bondade e tolerância, ele é paciente, ó, longânimo, sabe? Tá esperando a gente se arrepender, ele tá dando todo esse tempo. Tem pessoas que falam, por que Jesus não voltou logo? Porque ele é longânimo, ele é tolerante, ele tá te dando, tem paciência, te dando tempo para você se arrepender. Porque imagina que Jesus volta agora. Será que nós estaríamos preparados? Será que nós subiríamos com ele? Então, ele é a riqueza da sua bondade, longânimo, né? Então, ele está esperando que nós realmente nos arrependamos e a bondade de Deus é que causa esse arrependimento. Então, pense, reflita sobre o amor de Jesus por você. E eu quero, não tem como você não se arrepender, assim, sabe, das coisas erradas que está fazendo e voltar para o caminho de Jesus, para o caminho da luz. E também agora vamos aqui para a sexta pergunta. O que faz o pecador arrependido? Salmos 38, 18. Confesso a minha iniquidade. Então, quando a gente está arrependido dos nossos erros para com Deus, nós confessamos a Ele a nossa iniquidade. O que é iniquidade é pecado, é o comportamento que afeta a Deus, né? Então, o que faz o pecador arrependido? Confessa a Cristo. Ele confessa os pecados a Jesus. Aí, agora eu vou deixar aqui uma lição de casa, tá? Você pode ler o Salmo 32 e o Salmo 51, que eles falam sobre arrependimento. É um salmo muito lindo. Então, pega a sua Bíblia, abre no Salmo 32, lê todo, e abre no Salmo 51, lê todo também, que ele fala sobre esse tema de hoje, o arrependimento, né? E também em 1 Timóteo 2,5, Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, como a gente em cima falou, né? Ele confessa os pecados a Jesus. A sexta pergunta, o que faz o pecador arrependido? Confessa os pecados a Jesus. E Paulo fala em 1 Timóteo 2,5 que Jesus é o único mediador. Então, a gente deve confessar esse pecado a Jesus, somente a Jesus. E aqui, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de falar sem ofender religião nenhuma, e principalmente aos católicos, né, que crê que Maria é uma... Não quero entrar em desrespeito com religião nem com pessoas, mas aqui é um canal onde eu falo sobre o que a Bíblia fala. E eu acho que é muito importante falar, porque isso acontece no nosso mundo, de as pessoas às vezes colocarem Maria como a intercessora entre nós e Deus. Mas não pode ser assim. Maria, ela foi uma mulher muito cristã, muito honesta, muito justa, muito digna, muito perfeita, maravilhosa, assim, uma mulher que Deus olhou lá de cima e falou assim, essa mulher, ela é tão cristã, tão honesta, tão boa, que eu posso tê-la como a mãe do meu filho. Então foi um grande privilégio para Maria ser escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo, mas isso não torna ela uma santa, porque Maria foi casada com José, né? Ela teve relação sexual, a Bíblia diz que ela teve filhos, outros filhos, além de Jesus, né? Então ela foi uma mulher normal, como eu, como todas as mulheres, casou, teve filhos, né? Ela foi uma mulher que teve ela é humano, ela é pecador, como a Bíblia diz, né? Todo ser humano peca. Então, essa questão, respondendo, por que eu tô falando isso de Maria? Claro que eu não tô aqui querendo ofender ninguém, óbvio, não é meu papel aqui. Mas o que o pecador arrependido faz, ele confessa, 1 Timóteo 2,5, ele confessa a Jesus, que é o único mediador. Então, eu tô falando de Maria porque tá dentro do tema, né, de hoje. Então, quando você for confessar, você não pode confessar a Maria. Maria teve o papel dela, muito lindo, muito importante. Deus se agradou muito dela e ela cumpriu o papel de mãe de Jesus. Mas ela era humana, pecadora, ela não virou santa e intercessora do homem para com Deus, né? É isso que eu tô tentando dizer aqui. Até porque o verso não tá na Bíblia, assim, de que ela faz esse papel, que Deus deu para ela autoridade para isso, não é bíblico, Deus não se agrada disso, é uma grande ofensa para Deus, porque foi Jesus que sofreu, que morreu, que veio do céu e passou toda humilhação e sofrimento aqui, porque ele veio com esse propósito, esse objetivo de morrer pelo humano e ser o intercessor do humano para com Deus, apenas Jesus. Eu não estou dizendo que Maria não é importante, ela é importante, mas ela não tem esse papel de mediadora, é isso aqui que eu estou tentando dizer, porque 1 Timóteo 2,5 e outros versos da Bíblia dizem que é
unicamente apenas Jesus, que nós devemos confessar o nosso pecado, porque ele é o nosso único mediador do humano para com Deus. Então, aqui na 7ª pergunta, o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, se nós temos um erro e nós não queremos ir para Deus, pedir perdão, nos arrepender, mudar o comportamento, a gente está encobrindo as nossas transgressões, continua fazendo aquele erro e não vai até Jesus, né? Não se arrepende, não pede perdão, não pede de ajuda, libertação, e a gente continua encobrindo, não, a Bíblia jamais prosperará. E esse jamais prosperará pode ser em 2 aspectos, no espiritual, principalmente, porque aqui a gente está falando de coisas espirituais, então ele jamais prosperará espiritualmente, não vai ganhar, né, a vida eterna, a salvação. Por quê? Porque ele está encobrindo pecados que não agrada a Deus, e ele jamais vai prosperar espiritualmente, né, não vai alcançar o objetivo final, e também não prospera na vida terrena, né, porque pode até prosperar, como a gente vê muitas pessoas mal prosperando, mas é por um certo tempo, né, por um certo tempo, depois sempre, como dizem, né, a casa cai. Não é certo a gente encobrir o mal, encobrir coisas erradas, a gente tem que deixar essas coisas. Ah, mas não é fácil. Não é fácil mesmo não, mas sempre nós podemos ir em oração para Jesus, porque nós não conseguimos mudar essa nossa natureza, deixar de fazer as coisas erradas por nós mesmos, não dá, é impossível, mas nós temos que ir a Deus em oração. Senhor, me ajude, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não consigo, pode ser que depois você faça de novo esse pecado, não tem problema, você vai a Deus de novo e diz, Senhor, olha aqui, eu continuo fazendo, me perdoe, me ajude, e aí chega um momento que você consegue, que Deus te dá a capacidade, a força que vem do Espírito Santo, e você consegue mudar. Mas não é fácil, mas nós temos que fazer esse movimento se nós quisermos ser salvos, né? Nós temos que fazer esse movimento de reconhecer e pedir, implorar, chorar, que uma hora a bênção vem, com certeza, sempre. Eu sou testemunha, né? Já tive vários problemas, vício, um monte de coisa, e coisas que desagradavam a Deus e que eu percebia, falava, Senhor, me ajuda, e muitas vezes caía, como a Bíblia diz, 7 vezes o justo cairá, 7 vezes Deus levantará, o cair é do homem, o levantar é de Deus, então o que não podemos é parar, sabe? Ah, caí de novo, tá vendo? Não dá para ser cristão, não vou seguir por esse caminho, não pensa assim, vai até Deus, porque Deus é longânimo, como a gente viu, ele é bondoso. Ele é longânimo, ó, ele é paciente, então ele tem essas características, tá? Então você não precisa achar, tá vendo, eu errei de novo, não dou pra você levar essa vida de cristão. Não. Caindo, tropeçando, levanta, pede perdão, pede a Deus, até que um dia, tanto realmente que você pede a ele vê que é sincero, ele te ajuda, ele te dá a capacidade, a força, aí você começa a vencer os obstáculos, né? Mas é só com Deus, sozinho não vai conseguir. Então, vai a Deus, vai como tá, vai a Deus, que Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando. Então, vamos aqui para finalizar, respondendo aqui a 7ª pergunta, resumindo, o que acontece com aquele que não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia, tá vendo? Então, se você sabe que tá errando e você confessa a Deus, você deixa ele, você alcança a misericórdia. E se você não confessa e não deixa, jamais prosperará. Mas se você confessar e deixar, alcançará a misericórdia do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. E agora a 8ª pergunta. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Vamos ler aqui 4 versos. Diz assim, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que Deus faz? A pergunta é, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando foi o que eu disse antes, né? Se a gente confessa para Deus, ele é fiel e justo e ele nos perdoa daquilo. E também diz, ele nos purifica de toda injustiça, ele deixa a gente limpo de novo, como se a gente não tivesse feito aquilo. Mas para a gente ter essa purificação, esse pecado perdoado, a gente tem que confessar.
E também Miqueias 7:18 diz assim, ainda respondendo a pergunta 8. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa os pecados e te esquece das transgressões? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tá vendo? Então ele perdoa as iniquidades, esquece. Quando ele também a gente vai a Cristo, a gente pede perdão, ele perdoa esse nosso pecado, seja ele qual for, não interessa, pequeno, grande, não interessa, esse pecado que você está levando para ele em arrependimento, não interessa qual é. Qualquer um, você pode levar para ele. Até aquele que você acha assim, meu Deus, esse é mais macabro. Não interessa, leve, porque ele tem o poder. Como diz aqui, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa os pecados, né, das pessoas e esquece da transgressão. Então, quando ele perdoa, ele esquece. Ele não lembra, ele perdoa, tá perdoado. Sabe? Ele não fica ali depois lembrando, e você também não deve ficar lembrando na sua mente. Porque quando você foi a Deus de coração, pediu perdão, ele te perdoou, você sente a paz, você sente que foi perdoado. Ele não lembra, você também não deve ficar se martirizando, lembrando, esqueça também, porque ele já esqueceu, tá? Então não fique se martirizando à toa. E também, Miqueias 7:19 diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e lançará todos os pecados, nossos pecados, nas profundezas do mar. E dele não se lembra mais, como diz o outro verso. Então, o que é que Cristo faz? Ele tem compaixão de nós. Quando a gente vai até ele, pede perdão, ele tem compaixão de nós. E ele pisa os pés, as nossas iniquidades. E depois ele pega e lança nas profundezas do mar. E vai lá. E ele não se lembra mais. Ele pega e lança nas profundezas do mar. E acabou. E você está perdoado, você é justificado diante de Deus. É lindo, né? O evangelho é lindo. Porque muitas vezes, como a gente falou no começo, tem pessoas que têm complexo de culpa, sabe? Estão se martirizando com algo que fez no passado, tá levando aquele fardo, assim, aquele peso desnecessário. Então, eu quero dizer pra você que você não precisa levar esse fardo desnecessário. Você pode se livrar dele. Basta ir a Cristo pedir desculpa. E ele pega, e ele lança as profundezas do mar, ele não se lembra mais. E você receba isso em nome do Senhor Jesus. Receba o perdão. E tenha paz na sua alma. Não fique se martirizando, não. Ah, mas eu fiz, me machucou. Pediu perdão? Foi perdoado por Deus? Foi sincero o teu perdão? Você sabe o que foi? Pediu a Deus? Acabou. Segue a vida com Deus. Fica se martirizando, não. E também diz assim, Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, o Senhor, o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Tá vendo? Então, ele tá falando que ele, por amor dele, ele apaga as nossas transgressões por amor dele e dos nossos pecados, ele não lembra mais, tá vendo? Que Deus maravilhoso, esse é o Deus da Bíblia. Muitas vezes as pessoas só sabem falar mal de Deus, né? E sempre achar que ele é um Deus maléfico que tá esperando você ou eu, né, todos nós pecarmos com um trinchão, ficar ali, né, enfiando a nossa bunda para levar a gente lá pro inferno, né? Praticamente, hoje as pessoas pensam que Deus é assim, né? Que não é um Deus de amor, que ele só fica esperando você pecar para te condenar. Não, olha o tanto de verso que fala ao contrário. Por isso que a Bíblia diz, examinai as escrituras, a palavra de Deus, porque é ela que vai falar a verdade com você. E não o que o mundo diz, o que as pessoas, o que o sistema diz, é tudo torto, tudo do inverso, né? Então esse aqui é o nosso Deus, o Deus de amor, que está longânimo, dando tempo pra gente, para ouvir os nossos pecados, esperar que a gente venha até ele, e assim que a gente vem de coração, ele pega tudo aquilo, ele joga nas profundezas do mar, ele não se lembra mais, e só dá o quê? Perdão e paz pra gente, a gente tem uma vida mais leve, né? E também, para resumir então a 8ª pergunta, e já caminhando aqui para o fim, o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Ele nos perdoa e purifica. Lança nossos pecados nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. A última pergunta, o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55:7 diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, o pecador, né? Os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar
Tá vendo? Então ele dá o conselho, né? O que é que Deus espera que nós façamos hoje? Deixe o perverso o seu caminho. Se você vê que você está andando por um caminho que não agrada a Deus, deixe o caminho, deixe ele. E os pensamentos também, mal, né? Planejando coisas ruins, deixe-os de pensar e de fazer. Converta-se ao Senhor. Converter é mudar a rota, né? Se eu tô indo para cá, agora eu vou para cá. Converta-se ao Senhor, que Ele se compadecerá de você. Se você fizer essa mudança de rota, olha, eu sei que eu tô fazendo isso, estou pensando, planejando e tô lá executando, vou parar, né? Vou deixar esse caminho, esses pensamentos e vou agora por esse caminho. Então, ele está dizendo que o Senhor se compadecerá de você e você se voltar para o seu Deus, porque ele é rico em perdoar. Ele vai lhe dar o perdão e você vai começar uma nova vida com Cristo, onde você vai ser feliz, vai ter muita paz que o mundo não pode dar, prosperidade. Não digo financeiro, também vem, mas eu digo assim, de uma vida boa, uma vida leve, uma vida, sabe, com leveza, com paz, com felicidade verdadeira, que isso não tem preço. O mundo todo corre atrás, tudo que o humano faz no mundo é para alcançar o quê? Paz e felicidade, né? Então, é dessa forma que você encontra mais rápido a paz e a felicidade. Tem gente que tá dando um murro em ponta de faca, né? Tentando, fazendo de tudo para encontrar a paz e a felicidade, mas o comportamento não deixa, porque não é por esse caminho, é por esse aqui que a gente está falando hoje, né? Então, para finalizar, o que Deus espera de nós hoje é que deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. E agora vamos fazer uma recapitulação de todo o estudo. A fé agrada a Deus. Ela é o meio pela qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer o mundo. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. E Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os seus pecados jamais prosperará. Mas quando confessamos, Deus os lança, os nossos pecados, nas profundezas do mar. Dele não se lembra mais, pois ele é grandioso em perdoar. Então, nós terminamos aqui o nosso estudo. Fé, arrependimento e confissão. Esse foi o tema do nosso estudo. E no próximo estudo número 6, nós iremos estudar sobre os sinais da volta de Jesus. Eita, já vamos entrar em um tema, né? Bem contundente, mas eu convido você a vir comigo no próximo estudo, assistir esse vídeo, para poder conhecer quais são os sinais, né, da volta de Jesus. O que vai acontecer antes da volta de Jesus? Então eu te convido e ficamos por aqui. Vamos fazer uma oração, como de costume, e até o próximo estudo. Senhor Deus, muito obrigado, porque hoje nesse estudo Fé, Arrependimento e Confissão, nós podemos entender que a fé é algo importante, que é através dela que tudo começa a ser modificado e iniciado nessa vida cristã. E também é necessário nós nos arrependermos dos erros que cometemos, pensamos e fazemos, e fazer uma conversão, um retorno para os teus caminhos, o caminho da paz, o caminho da luz, e pedimos ajuda para que o Senhor nos ajude a andar pelos teus caminhos, Senhor. Nos ajude, porque não é fácil. Estamos envolvidos dentro de uma cultura, de um sistema, de uma educação familiar, escolar, que muitas vezes nos conduz a um caminho, mas que a Tua palavra nos ajude a nos dar um caminho diferente, que nós possamos seguir essa rota da qual o Senhor preparou para nós, para que no final possamos receber a salvação em Cristo Jesus. Nos ajude, porque não é fácil, mas com o Senhor nos ajudando, vamos conseguir com certeza. Abençoe cada pessoa que assistiu esse vídeo e seus familiares também. Os proteja, os guarde, os livre do mal. Nos abençoe e nos proteja. Em nome de Jesus, é isso que pedimos e agradecemos. Obrigada por tudo. Amém. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até o próximo estudo.